O Consolador, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Terceira parte, Filosofia, a religião em face da ciência e da filosofia. Capítulo 5, Mediunidade. Desenvolvimento. 382. Qual a verdadeira definição da mediunidade? A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Então, quando Jesus disse que ele iria pedir ao Pai um Consolador que derramaria a luz sobre toda a carne, e as pessoas então poderiam profetizar, poderiam expressar essa interação com o mundo espiritual. Portanto, atualmente está na Terra. E, aliás, sempre teve presente na Terra os médiuns, nos mais variados níveis, nas mais variadas condições, e, infelizmente, durante a Idade Média, muitas atrocidades foram feitas aos médiuns. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedida por Deus aos seus filhos misérrimos. Então, se você tem mediunidade, lembre-se que você é um filho misérrimo de Deus, que tem oportunidade de trabalhar pelo desenvolvimento da mediunidade, pela divulgação da mediunidade, pelo intercâmbio com o mundo dos espíritos. Fazendo bem a sua parte, você quita a sua dívida. Você vai criar condições de trabalhar o bem, de fazer o melhor. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Portanto, precisamos buscar compreender essas interações que existem entre o mundo do físico e o mundo espiritual, e esse patrimônio, chamada mediunidade, que aquele que a possui deve tratá-la e com maior zelo, com maior cuidado, para fazer prevalecer todos esses sentimentos, toda essa força íntima de amor e de misericórdia e de paz. Por isso, devemos então procurar enriquecer nossos valores de virtudes, fortalecer nossa inteligência com conhecimentos superiores, principalmente dos princípios evangélicos, assim facilitando nossa trajetória na face do mundo. 383. É justo considerarmos todos os homens como médiuns? Todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas, e esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade no mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Então, todos têm um grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas. Qual a posição evolutiva nós tivermos, nós temos um grau de mediunidade, um grau de compreensão e de percepção do mundo dos espíritos. Mas o Emmanuel traz para a gente que a alvorada de novas percepções para o homem do futuro. E aí precisamos, para conseguir isso, ter o avanço da mentalidade do mundo. Dessa forma, vamos começar a ter ampliados os nossos sentidos, ampliadas as nossas percepções e procurarmos, então, caminhar, fazer esplendor a paz, a harmonia e a fraternidade legítima para a nossa caminhada, para nossas conquistas da evolução. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que, no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem, existem os médiuns com tarefas definidas, precursores das novas aquisições humanas. Aí, no momento, tem aqueles médiuns com potencialidades psíquicas mais desenvolvidas, porque eles têm tarefas definidas, cada um com as suas qualidades, com as suas peculiaridades, com as suas particularidades. Nem todos os médiuns são iguais, nem todos os médiuns têm as mesmas possibilidades, cada um vai fazendo o que for possível. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem, muitas vezes, de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução de seus deveres,
é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Então, ao buscarmos a nossa caminhada, ao buscarmos o nosso empreendimento, devemos então procurar fazer de forma a edificar os valores da alma, edificarmos os valores eternos para as conquistas que precisamos empreender ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. Fazendo o melhor, buscando realizar o melhor, buscando edificar o melhor, nós estaremos então trabalhando na construção do nosso mundo íntimo, na construção de um mundo de luz para todos nós. Compete-nos agir de boa vontade para com a justiça divina, de boa vontade para com a misericórdia divina que deve pautar sempre nossos corações e nossos caminhos. E aí ele fala que nós temos que saber executar os deveres, mesmo diante das adversidades, fazendo nossa parte sacrificial. Por exemplo, a família está reunida em torno de um churrasco, todo mundo comendo carne, todo mundo bebendo. E o médium está lá no cantinho dele, participa do bate-papo, participa da conversa, mas ele não come carne e ele não toma bebida alcoólica, e nem os refrigerantes, porque faz tanto mal quanto o alcoólico. E isso é a parte sacrificial. E todo mundo chega, mas você não vai beber, mas você não vai comer carne. Certo? E tem que aceitar. Todos têm que respeitar. E eles falam 1, 2, 3 vezes. Quando eles verem que a gente não cede, eles desistem e acostumam com a gente. Então eles já procuram ter alguma coisa que a gente coma, alguma coisa que a gente beba. Já começam a ter aquele respeito. É diferente, vai estar diferente, vai viver diferente. Então, temos que ter esses cuidados, temos que ter essas disciplinas para sabermos fazer o nosso trabalho íntimo, fazer a nossa construção e fazer meios de implementarmos a nossa caminhada, implementarmos a nossa jornada evolutiva nessa construção de um futuro melhor para todos nós. Porque a renúncia que o médium faz em prol de si próprio redunda em benefício para todos que estão ao redor dele e até por quem nem o conhece. Porque à medida que a gente vai atendendo espíritos, vai aliviando o psiquismo da Terra de espíritos tão tumultuosos, tão complicados, e vai fazendo com que o mundo vai ficando melhor. 384. Dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? Mudei o tom de voz, mudei o tamanho do texto, né? Para chamar a atenção, porque muitas pessoas acham que deve fazer isso, fazer aquilo, tal, e assim vai. Vejamos. Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda a espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. E aí, cada um tem a sua mediunidade. Livro dos Médiuns, se você psicografa, você não tem que tentar psicofonar. Se você psicofona, você não tem que tentar psicografar. Se você vê, não adianta forçar querer ouvir. Se você ouve, não adianta forçar querer ver. Eu disse forçar. Agora, se você vê os espíritos e escuta rudimentos de sons, você vai treinando, vai aperfeiçoando sua mediunidade, você vai passar a ver e ouvir. Quem vê e ouve pode escrever, porque o espírito bota o texto na frente e você copia. Ou fala e você copia. E a questão mais importante é que o espírito não vai falar conforme a gente fala aqui, exprimindo o som. Eles vão intuir, vão inspirar. Então, nesse momento que eles estão inspirando, que estão intuindo, a gente vai captando aquele pensamento e vai pondo no papel. São situações que ocorrem, são situações que vão acontecendo para esse aprimoramento, para esse reforçar de novas perspectivas para todos nós. Então, não deve forçar, deve esperar que venha. E aí, tem casos que falam assim, não, mas aqui a gente não gosta de psicografia, a gente quer psicofonia. Mas a pessoa é boa na psicografia. Então, tem que saber esperar o momento certo ou usar aquilo que cada um tem para oferecer.
A mediunidade não deve ser fruto de precipitação, nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Então, nós vamos entendendo que tem que evitar a precipitação, que a espontaneidade vem com a ajuda do plano espiritual, mas o Kardec diz o que é sobre isso no Livro dos Médiuns. Pegue um papel, pegue uma caneta, concentre, ore, concentre e espere para ver se você vai escrever. Certo? Então, isso não está forçando. Isso está treinando, está esperando. Alguns escrevem, outros não. E cada um vai expressar a mediunidade de acordo com os espíritos que ele tem em sintonia ou que ele tem que ajudar. Mas ele vai estar assistido pelos bons, porque não vira bagunça. Passa aquela mensagem, depois ele volta uma pessoa normal. Então, falar em espontaneidade, mas também temos que falar em treinamento. 385. A mulher ou o homem, em particular, possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? Qual dos dois, a mulher ou o homem? No capítulo do medianismo, não existem propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação. Porém, vence os seus labores quem estiver a maior porcentagem de sentimento. Você tem que desenvolver o seu sentimento para você ter melhor percepção, para você poder acessar melhor aquilo que você precisa. E a mulher, pela evolução da sua sensibilidade, em todos os climas e situações, através dos tempos, está na atualidade em tarefa superior à do homem, para interpretar com mais precisão o sentido de beleza, as mensagens dos planos invisíveis. Então, vai ter sempre um maior número de médiuns mulheres do que de homens, exatamente pelo desenvolvimento do sentimento. E os próprios hormônios que a mulher produz é de acolhimento, de maternidade, de fraternidade, de proteção. Então, a mulher, ela tem aquele momento que ela está receptiva a uma relação pelo próprio processo natural do seu ciclo menstrual, para que ela tenha ali naquele momento a concepção, que nem sempre vai ocorrer a concepção. Depois ela tem o processo de gestação, onde ela vai estar gerando uma vida. Então são hormônios especiais para cada uma daquela situação. Depois, na terceira fase, ela vai estar amamentando, quando a criança nasce. A criança termina de amamentar, ela vai estar protegendo a criança. Então, são hormônios que ela produz, são sentimentos que ela desenvolve, em que tem uma sensibilidade, tem um acolhimento para aquilo que se faz necessário naquele momento. Bom, esse é um aspecto. E outra, então todos os hormônios que a mulher produz é voltada para o acolhimento no geral. Então, para simplificar em uma palavra, então desenvolve-se melhor os sentimentos. A maioria dos homens ainda estão presos aos hormônios antropomórficos dos impulsos da caça, da defesa, da luta. Portanto, o desenvolvimento desse sentimento, conforme o Emmanuel fala, para o homem é mais delicado do que para a mulher. 386. Qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? Não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Não tem. Então, toda mediunidade tem a sua característica, tem a sua preciosidade, tem a sua utilidade dentro do grupo. Por mais simples que ela seja, se ela não fosse importante, Deus não a daria a você. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e fraternidade pura, para que seu mandato não seja traído na improdutividade. Então, qualquer delas é um campo aberto para as belas realizações espirituais. Mas para isso exige do médium um espírito de missionário, uma dedicação sincera àquilo que ele tem que fazer, agir com fraternidade, agir com respeito pela mediunidade, pelo outro, pela doutrina, para que ele possa então produzir e ter ali as características necessárias para este aprimoramento, para este crescimento espiritual. Então,
Se ele não fizer esse conjunto de situações, ele acaba sendo traído na improdutividade, não estará produzindo o necessário, não estará produzindo aquilo que se precisa para realizar o melhor, dentro das propostas de trabalho. 387. Qual a maior necessidade do médium? Todos nós temos características próprias, temos necessidades próprias. Qual a maior necessidade? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, nós temos que nos evangelizar, nós temos que nos educar, mas nós sempre teremos a tendência de carregarmos conosco um pouco daquilo que fomos. Ninguém vai deixar de ser aquilo que foi. Vai se aprimorar, vai se polir, mas as tendências estão lá. Então, cada um de nós carregamos conosco determinadas perspectivas, determinadas possibilidades para alcançarmos possibilidades maiores de entendimento, de compreensão. 388. Nos trabalhos mediúnicos, temos de considerar igualmente os imperativos da especialização? O homem do mundo, no círculo de obrigações que lhe competem na vida, deverá sair da generalidade para produzir o útil e o agradável nas esferas de suas possibilidades individuais. Então, nós temos que saber fazer nosso trabalho individual, mas também temos que saber produzir o útil e o agradável. Ou seja, nós temos que fazer algo mais dentro das nossas obrigações, dentro daquilo que nos compete fazer na vida, sempre tem que dar um pouco a mais de nós mesmos naquilo que vamos fazer. Nem sempre conseguimos, claro. Em mediunidade, devemos submeter-nos aos mesmos princípios. O homem enciclopédico em faculdade ainda não apareceu, senão em germe, nas organizações geniais que raramente surgem na Terra. E temos de considerar que a mediunidade somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. Aí, quando ele fala do homem enciclopédico, tem pessoas que têm muitos conhecimentos. E tem pessoas que a vida o coloca para adquirir muitos conhecimentos. E dentro disso tudo, tem as conquistas anteriores do espírito. Então, nós temos que ver que estamos convivendo e lidando com pessoas nos mais variados níveis de conhecimento, de entendimento, de realização, e todos têm que se respeitar. Não é ficar com raiva porque o outro sabe mais do que você. E não é ficar submisso também porque o outro sabe mais. Todos nós somos importantes. Todos nós temos nossa parcela de contribuição. Todos nós temos nossa parcela de utilização, de sermos úteis, de sermos aqueles que edificam, constroem e realizam em torno de nós para as grandes conquistas do porvir. A especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra da vulgarização da verdade a realizar. Então aqui nós temos na Terra, vão ter organizações geniais? Algumas raras. Em termos de mediunidade, algumas raras. Chico, ele foi um expoente mediúnico. Falou de vários assuntos, de várias possibilidades. Mas os assuntos mais delicados, principalmente na área da saúde, da biologia, quem escrevia era o Valdo Vieira, que era dentista. Porque já tinha um conhecimento maior daquele assunto, dominava mais aquele assunto. Principalmente no livro Evolução dos Mundos. Fica bem separado ali, a hora que é o Valdo e a hora que é o Chico. Então, a gente vai vendo que tem uma certa especificidade para determinados assuntos. E é bom que a gente entenda, que o Emmanuel fala aqui na questão dessa especialização, eu nunca gostei de biologia. Tinha que decorar aquele monte de nome, aquele monte de classificação. Aquilo para mim não batia bem. Então essa dificuldade, mas física, matemática, história, geografia, eu aprendia muito bem, muito rápido. Então, tudo na vida da gente é para cada pessoa ter um cérebro adaptado a adquirir determinados conhecimentos, adquirir determinadas informações.
E quando a gente faz isso, estudando a nossa área, procurando dedicar-se à nossa área, a gente nos aprimora, a gente nos aperfeiçoa e a gente cresce espiritualmente falando. Voltando de novo, né? Portanto, é importante o médium saber em que ele é bom para ele descrever sobre aquilo ali naturalmente. Porque para a gente descrever sobre um assunto que a gente não domina plenamente é muito complicado. 389. A mediunidade pode ser retirada em determinada circunstância da vida? Os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor da seara da verdade e do amor. Aí nós temos que fazer, conforme já falei em vários estudos, sempre uma observação bem tranquila. Nós não devemos julgar sem ter todos os autos do processo. Até o setor judiciário, ele pega todos os autos do processo para fazer um julgamento. E a gente quer fazer o nosso julgamento a queima-roupa. É isso por causa disso. Tem certeza? Quem foi que te falou? Baseado em que você fala isso? Então nós temos que observar aqui o médium está fazendo o seu trabalho mediúnico dentro de uma equipe mediúnica e naquela semana, naquele mês, vai vir um grupo de espíritos extremamente maus, perigosos, vingativos, que querem acertar conta com ele. O que os protetores deles fazem? Dão uma fechada na mediunidade, dão uma limitada nela, aí ele vai passar aquela semana sem grandes percepções, não vai dar comunicação, mas vai estar lá sentadinho, contribuindo com a vibração, no processo de tentação da reunião. Primeira, segunda, terceira semana, tudo vai caminhando normalmente. Na quarta semana volta ao normal, se já puder voltar ao normal. Não é porque ele errou. Tá vendo? Ele errou, atraiu esse monte de espírito para cá. Ele trouxe, levou, porque precisava. Eram companheiros do passado que já tinham condições de serem ajudados e já encontravam um campo psíquico propício ao auxílio desses irmãos. Então nós temos que prestar atenção nesses fatores. Cada caso é um caso para ser avaliado. Agora, alguns médiuns que começam a fazer muita coisa errada, eles tiram eles daquele meio, daquela finalidade, para que não chegue a cometer atos mais complicados, atos mais desagradáveis para o seu processo evolutivo. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus sob as bênçãos divinas. Todavia, se forem os insultos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Então, cada um vai passar por uma situação que deve ser muito bem avaliada pela equipe que trabalha com ele, pedindo orientação dos espíritos e na hora da obsessão não pode confiar na primeira mensagem que se recebe, que pode ser um dos inimigos que está passando a mensagem e não o mentor. Tudo isso tem que ser avaliado, todo cuidado tem que ter para não sair proferindo sentenças, porque nós lidamos com uma situação sutilíssima, delicadíssima, que se chama mundo espiritual. Então, nem todos vão estar preparados para todas as situações, para todos os tópicos, todas as situações que estão ali presentes. À medida que você vai trabalhando e aperfeiçoando, você vai crescer para Jesus e as bênçãos de Jesus. Ficar sem percepção mediúnica uma semana, 2, um mês, é proteção para o médium. É um momento de refazer as suas energias. Depois ele volta ao trabalho, desde que ele mantenha a sua simplicidade, sua humildade e a sua dedicação ao trabalho que estava fazendo. Medite a respeito, faça seus equacionamentos e assim vai procurando alcançar o caminho necessário para o bem. Lembrando que a caridade é uma bomba de hidrogênio na cabeça dos espíritos das trevas, dos espíritos vingativos, dos espíritos maus. 390. É justo que um médium confie em si mesmo para a provocação de fenômenos, organizando trabalhos especiais com o fim de converter os descrentes? Onde o médium, em tão elevada condição de pureza e merecimento para
contar com as suas próprias forças na produção desse ou daquele fenômeno. Então, nós temos que procurar entender que o médium não tem como produzir fenômenos por ele mesmo. E para converter os descrentes, deixemos-los às mãos dos bons espíritos. Não procuremos gastar energia para converter quem não quer ser convertido. Se ele quiser ser convertido, pega os livros, leia e estude, conforme está no livro, que é o Espiritismo. A melhor forma de converter alguém em Espiritismo é emprestar ele o livro dos Espíritos, ou o livro dos Médiuns, ou o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ou o que é o Espiritismo. Um dos três, de acordo com o assunto que estiver sendo abordado, é o que vai impulsioná-lo para o crescimento, para o aprimoramento. Ninguém vale na Terra senão pela expressão da misericórdia divina que o acompanha, e a sabedoria do plano superior conhece minuciosamente as necessidades e méritos de cada um. A tentativa de tais trabalhos é um erro grave. Um fenômeno não edifica a fé sincera, somente conseguida pelo esforço e boa vontade pessoal na meditação e no trabalho interior. Os descrentes chegarão à verdade algum dia, e a verdade é Jesus. Então, se acredita em Jesus, paz e bem, paz e luz, segue seu caminho, que já está no bom caminho. Agora, quem quiser conhecer a doutrina espírita, quem quiser entender a doutrina espírita, aí são outras perspectivas, são outras situações que nós devemos procurar fazer com que cada um receba o seu quinhão de resposta, o seu quinhão de luz, seu quinhão de percepção. E aí ele coloca que ninguém vale na Terra senão pela expressão da misericórdia divina. Por isso, não somos nós que vamos organizar isso ou aquilo. Depende da orientação dos nossos protetores, dos nossos mentores. E tais trabalhos de querer converter os outros é um erro grave, principalmente porque o fenômeno mediúnico em si não modifica as pessoas. O que modifica é a boa vontade, o esforço, o estudo, a meditação. Ah, mas eu conheço uma pessoa que viu um fenômeno mediúnico e se melhorou, e se modificou, e se tornou uma pessoa diferente. Tudo bem? Mas não quer dizer que seja a regra. E até porque que você tentar fazer sempre produzir fenômenos mediúnicos para agradar e converter os outros, você pode cair em processos mais delicados, mais complicados, em que cada um tem que arcar com as suas consequências, arcar com os seus patamares do caminho, ao longo do caminho, mas não serás bem visto por muitos. Até porque, se você começar a converter muitas pessoas, alguém vão se sentir bem incomodados. Então, mantenhamos a nossa serenidade, a nossa calma, façamos nossos trabalhos dentro da casa espírita, de acordo com as possibilidades da casa espírita, e tudo mais acontece naturalmente, vai caminhando naturalmente. Anteciparmos-nos à ação do mestre não seria testemunho de confusão? Organizar sessões medianímicas com o objetivo de arrebanhar prosélitos é agir com demasiada leviandade. O que é santo e divino ficaria exposto aos julgamentos precipitados dos mais ignorantes e ao assalto destruidor dos mais perversos, como se a verdade de Jesus fosse objeto de espetáculos nos picadeiros de um circo. Bom, primeiro, Jesus que organiza para fazer os trabalhos necessários da conversão, dentro daquilo que for possível, mas também não devemos negligenciar a nossa parte, o nosso quinhão de trabalho dentro do processo. E a outra parte, fazer prosélitos, é uma coisa meio delicada, que pode ser interpretado de várias formas. Então, o que é santo não deve ficar exposto a julgamentos precipitados. A mediunidade é uma ação que deve ser interpretada santamente. Deve ser verificado e agido dentro dos princípios que a doutrina espírita espera de cada um de nós. Porque espetáculos não é na casa espírita. Espetáculo espírita é no momento de um teatro espírita. Porque a mediunidade é para ser vivida santamente dentro do ambiente onde ela precisa ser vivenciada. Outra questão boa. 391. Os irracionais possuem mediunidade? E a resposta é melhor ainda. Os racionais
Não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas, contudo têm percepções psíquicas embrionárias, condizentes ao seu estado evolutivo, através das quais podem indicar as entidades deliberadamente perturbadoras, com fins inferiores, para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. Então, você está dentro de casa, de repente você escuta um barulho, o cachorro arrepia todo o pelo do pescoço assim, fica naquela posição de tensão. Ele percebeu. Ele escuta mais do que a gente, então ele está escutando aquele ser, e ele enxerga vibrações diferentes, capta outros níveis de percepção, e como uma entidade inferior, ele vai captar aquilo ali para nos deixar também em alerta. Acender o sinal de alerta. Assim também tem aves, tem gato e cavalos, né? O cavalo, jumento, mula, burro, certo? Então, todos terão suas parcelas, boi, todos terão suas parcelas de percepção inerente ao seu estado embrionário, que vai ser um dia, daqui a alguns milhares de anos, um ser humano médium, porque a mediunidade é de alguns espíritos, naturalmente, e outros vão desenvolvendo-a ao longo da sua caminhada. Sem discussão, sem briga, mas os animais não podem ser médiuns. Não podem ser médiuns de pegar uma caneta e escrever. Não podem ser médiuns de chegar e fazer uma descrição do mundo espiritual. Mas eles terão percepções embrionárias em determinados momentos, que vai acontecer fenômenos dos mais variados, e cada um com o seu cada um na sua oportunidade, na sua necessidade, vai deparando com as situações, com os fatos e alcançando realizações íntimas. Respeitemos os animais, respeitemos a opinião alheia, mas procuremos entender à luz da doutrina espírita.